Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos nesta maravilhosa quinta-feira à TVD News 581 Parabólica Digital e ao canal Silvio Navarro, que nos cede esse espaço para que possamos transmitir as entrevistas com foco em você, no seu aprendizado e para melhorar a sua experiência. Hoje nós temos o prazer e a honra de receber a professora Roberta Macedo, professora do Norte, que conquistou o Brasil. Ela é especialista em língua portuguesa bem falada e bem escrita e é referência nacional em cursos que ensinam a dominar o idioma com clareza, técnica e paixão, e sem todes, elix, todes, elix, e tem mais outro que eu não lembro, ilis, e os ilis da vida. Boa noite, professora. Boa noite, que prazer estar aqui com você, uma honra ter sido convidada para participar aí deste momento de divulgação da nossa amada língua portuguesa como ela é e não como querem que ela seja. Professora, vou começar assim com a primeira pergunta, já para a gente entrar numa polêmica para irritar a esquerda. O que a senhora sente no seu coração quando ouve elix, delix e ilis? Desespero. O que eu sinto é um desespero, é uma grande interrogação do porquê esse dialeto não binário tão divulgado, tão na boca do povo, uma imposição aí sem pé, nem cabeça, nem ombro, nem olho, nem qualquer justificativa. E aí nós vamos falar sim sobre essa polêmica, porque como você bem colocou algumas palavras, entenda que inicialmente o propósito era a terminação do artigo ou a terminação na palavra o a. E hoje, quando não há palavras, e aí eles perceberam que não há palavras todas terminadas em o ou a, eles alteram mesmo aquelas que terminam em e, terminam em i, terminam em o, indiferentemente. Então, o propósito dos próprios criadores, pensadores da linguagem não binária, o propósito se foi. E eles se perderam. Professora, por que criar uma linguagem não binária se nós já temos, tipo, presidente serve para homem, serve para mulher. Eles engloba mulher e homem. Por que uma. E os próprios pronomes. Se você for para o pronome demonstrativo aquele, você percebe que também é com e. Então, aí reside a interrogação: por que a criação desse dialeto, se nós temos inúmeras palavras, não apenas terminadas com O ou com A, mas também como com E, como você acabou de citar. Nós temos o elefante, o pente, e aí perceba que o que determina, de fato, não é o fim da palavra, mas sim os artigos definidos o e a. Eu tenho o pente. O que caracteriza a palavra masculina não é esse fim, é sim o artigo. Assim como eu tenho a mala, mas eu tenho a mala que termina com a e tenho o artigo a. Eu tenho o poeta que termina com a, mas eu tenho o artigo o. E a mudança do artigo não se faz. Logo, para se trazer a linguagem não binária, nós precisaríamos, de fato, mexer na estrutura da língua portuguesa toda, e não no fim da letra de algumas palavras. Muito se fala que chamam de dialeto, enfim, para mim é uma burrice extrema, mas chamam de dialeto não binário. Dizem que ele representa uma evolução natural da língua portuguesa. Isso realmente é uma evolução ou é uma imposição ideológica sobre a nossa língua mãe? Primeiro, não há como ser uma evolução natural, porque tudo que é natural é falado com naturalidade, com espontaneidade. E não há como se falar de naturalidade algo que está sendo imposto à sociedade. Um pequeno grupo, uma pequena porcentagem, nós temos hoje uma representatividade de menos de 2% se falarmos em número mundial e menos de 1% se falarmos no número nacional.
esse grupo impondo o dialeto a um número infinitamente maior, consideravelmente maior, que são 98% da população. Então, como falar de naturalidade? Aquilo que está sendo imposto, aquilo que não é falado pela maioria das pessoas. Pelo contrário, a maioria das pessoas repugna, não aceita, não vê justificativa, não vê lógica, e realmente não há coerência no dialeto não binário. Quando você vai estudá-lo, quando você vai lê-lo, você percebe que não há um propósito de ser. Como eu falei anteriormente, existem aquelas palavras que não só são compostas sem o A ou o O, mas com o e ainda assim eles tentam modificar, como o pronome aquele. Se o problema é o ou o a, eles não mexeriam no aquele, mas eles mexeram e construíram um aquele. Você percebe que eles tiraram o e do aque e mexeram no i, colocaram o i, aquele. Qual o propósito disso? Principalmente para um povo brasileiro que ou é analfabeto real ou é analfabeto funcional na sua maioria. Pro, dizem que esse não binário aí, eu me recuso a falar isso. Gente, para mim é muito difícil. Dialeto não binário, para mim é língua de idiota. É para incluir pessoas. Mas eu, como mãe de um autista que versa entre nível 2 e nível 3, e um outro que sofreu falta de oxigenação na hora do parto e, portanto, tem o sistema de linguagem prejudicado, considero essa língua extremamente exclusiva. Ela não inclui, ela exclui essas pessoas, porque eles já são complicados de aprender a nossa língua pátria. Agora, aprender essa diferenciação, pior ainda mais. E também nós temos os cegos, os dislexos, os TDAHs, que também não conseguem aprender isso. Como que a senhora vê, como professora, vê tantas pessoas sendo excluídas, tantos neurodivergentes sendo excluídos para que se atenda a menos de 2% da população? Pois é, você bem considerou aí grandes porcentagens que temos hoje de pessoas realmente excluídas que necessitam da nossa inclusão, do nosso olhar, do nosso estudo diferenciado para tê-las na sala de aula, para que haja aprendizagem de fato. E essas pessoas não são faladas nem pela grande mídia, não são faladas pelo próprio grupo não binário quando justifica a imposição do seu dialeto. Nós temos uma porcentagem de pessoas muito maior, considerando cegos, surdos, os autistas, os disléxicos. Se somarmos os grupos, nós temos mais de 10% da população. E não se fala sobre a inclusão dessas pessoas, porque se nós tivéssemos de fato o interesse na inclusão, o que aconteceria? Nós teríamos escolas preparadas que preparassem os seus professores, os seus coordenadores, os seus diretores, para que recebessem essas pessoas que precisam de um atendimento particular, direcionado. E nós não temos. Se você for estudar a escola pública ou a escola particular, perceberá que nós não temos professores que ensinem a língua de sinais para os alunos numa categoria de ensino fundamental, ensino médio ou até mesmo na graduação. E vale a ressalva de que na graduação a disciplina é obrigatória para muitos cursos. Não há professor para ministrar a língua de sinais. Não há professor para conduzir o braille. Não há professor que consiga ajudar o professor principal, então os professores auxiliares, preparados para lidarem com as crianças e com os adolescentes autistas. Não há o número suficiente nem na escola pública, nem na escola particular. Nós temos hoje uma quantidade de alunos nas salas de aula cujos professores não conseguem dominar, cujos professores não conseguem atender e não estão preparados academicamente para isso. Eu não sei se você acompanhou
Mas agora, nesta semana, saiu a reportagem de um professor que agrediu uma criança autista numa aula de educação física. E tudo isso se vê, por quê? Porque não há um preparo acadêmico e profissional para os profissionais da educação. Isso é muito grave. E aí, se não há, de fato, a inclusão, porque de direito, nós temos o quê? Nós temos uma lei que diz: não se pode negar a matrícula. Ok, não se nega a matrícula. Numa mesma proporção, nós deveríamos ter o preparo das escolas, e não há. Então, é só colocar o aluno lá, é só colocar a criança, o adolescente e o professor que se vire. O professor está muito sobrecarregado com a quantidade de alunos que não precisam de uma atenção diferenciada. Imagine você, quando ele tem alunos que precisam da educação diferenciada, mas os alunos que não precisam, o professor não dá conta. E o Estado não está nem aí para isso. E muitas vezes as escolas particulares não estão nem aí para isso. É o professor que se vire, é o coordenador que se vire e os pais que paguem as mensalidades para terem os seus filhos nessas escolas. São raras as escolas particulares que conseguem se destacar por esse respeito e por esse profissionalismo de conservar o aluno em sala de aula com a real aprendizagem e o professor também com essa assistência. A professora, que bom que a senhora tocou nesse assunto, que era a minha última pergunta da pauta, então eu vou colocar lá para cima. Eu, como mãe de 2 neurodivergentes, brigo muito com a Prefeitura de São Paulo e com o governo justamente por isso. Eu acho que essas crianças merecem ter uma escola ou uma sala só para elas, por 2 motivos. Primeiro, para que eles não atrapalhem o aprendizado dos alunos típicos. E nenhuma professora merece ter que lidar com 40 alunos e um atípico lá no meio e as pessoas falarem para ela, tu que lute, o problema é teu, né? Joga aí que se dane. E segundo motivo é para que os alunos típicos não façam bullying, não agridam os alunos atípicos, porque de fato eles são diferentes e nós temos que ter a noção e a consciência que nossos filhos são diferentes, sim, e atrapalham, sim. Então, eles precisam de uma sala especial para eles, e essa inclusão é feita no intervalo, essa inclusão é feita numa aula de educação física, em outros momentos, não no momento de aprendizagem. Eu gostaria de saber a sua opinião como professora, como uma mulher que vive isso na pele. Olha só, eu não sei se você acompanhou a dita evolução explicada pelo governo ao trazer a lei de inclusão. Não, Pro. Nas décadas de 80 e 90, havia educação especial. A educação especial é o curso que preparava os professores para lidar com as crianças especiais, as crianças atípicas. E com isso havia, década de 80, década de 90, escolas somente de educação especial, escolas que recebiam os alunos atípicos. Porém, o Estado, entendendo que não havia inclusão, por quê? Porque os diferentes deveriam estar todos juntos. Então, assim como eu tinha o aluno típico, eu deveria ter o aluno atípico junto e cada um entendendo as diferenças. É uma teoria bonita? É. Porém, na prática, ela não acontece. Porque ao trazer os alunos atípicos, aqueles que necessitavam de uma atenção especial para uma turma regular, sem o professor preparado para receber, sem o colega de classe preparado para receber, aconteceu e acontece exatamente o que você diz, que você acabou de falar, o bullying. A criança, por si só, quando não está preparada para respeitar o outro, ela já faz o bullying. Ela já faz o bullying com um colega gordo, narigudo, cabeludo, magro, preto. Ela já faz. Agora imagina você, se ela não vai fazer bullying com um colega autista, sindrômico, cego, surdo, vai, porque ela não tem noção, ela não tem uma educação e um preparo cognitivo para entender que aquilo é uma
ofensa. Se ela não foi preparada dentro de casa, ela vai ignorar que ela está ofendendo, maltratando, violentando. Ela vê tão somente como uma brincadeira, até porque os seus próprios pais reproduzem a teoria da brincadeira. É só uma criança. É só uma criança e ela está brincando. É só uma criança, ela não tem noção de que há uma maldade por trás, porque a maldade está na cabeça do adulto. E a gente sabe que não é assim que funciona. Porque quem recebe a dita brincadeira, é claro que não só se ofende, como também fica traumatizado. E aí, como nós não temos escolas falando da totalidade, preparadas para receber o aluno diferente, é claro que ocorre o bullying, é claro que ocorre a violência, é claro que ocorrem os maus tratos, muitas vezes não filmados, muitas vezes não ditos por essas crianças, muitas vezes guardados, ofuscados pelo medo. E aí o comportamento dessa criança só vai piorando. Ela não quer voltar para a aula, ela repugna, ela fica triste, ela não quer comer, ela não dorme direito, a ansiedade só aumenta. Então, o comportamento dessa criança, que deveria ser um comportamento bom ao ir para a escola, para interagir, para socializar, infelizmente se torna um comportamento cada vez pior, dando ainda mais trabalho dentro de casa para que os pais investiguem o que está acontecendo. Então, a intenção do governo federal foi até boa, mas uma intenção que trabalha a teoria e não modifica a prática fica somente na intenção. A mistura com as turmas regulares não foi uma mistura saudável por não haver preparo acadêmico, profissional e social para lidar com todas as diferenças. Reconhecer a diferença é um primeiro passo, mas trabalhar as pessoas para lidarem com essas diferenças é um passo que não pode ser ignorado. E preparar significa trabalhar o conhecimento. Trabalhar a inclusão não pode ser o falar bonito. Trabalhar a inclusão tem que ser, de fato, o abraço efetivo. E o abraço efetivo é reconhecer o outro como ele é, entendê-lo nas suas diferenças e ocupar um lugar junto com ele para que ele, de fato, se sinta aceito. E nós não temos, infelizmente, no mundo da educação, esse preparo para receber as pessoas. Não tem o preparo e também não tem a consciência dos pais, professora. Eu falo por mim, Não meu tem. filho, ele não fala, ele é não verbal, ele não diz fralda, Qual é a ele idade do seu filho? vai fazer 3 anos agora em junho. Mas ele Ele, já foi diagnosticado como não verbal? como não verbal. Fizemos todos Já os foi. exames, tá na neuro, estamos fazendo as terapias, estamos correndo atrás. Agora ele não fala, não desfralda, anda na ponta dos pés, o tempo todo tem estereotipias com os braços, com as mãos, é agressivo quando se sente contrariado, ele agride os outros, quebra as coisas A maioria dos autistas tem esse comportamento. e se autoagride. Como é que eu confio ele numa sala de aula e coloco em risco 40 alunos de 3 anos de idade? Os pais também têm que ter um pouquinho dessa consciência e falar: não, eu não vou expor o filho do outro a isso, porque pode machucar de verdade uma criança. Sim, sim, além de ele mesmo se machucar, além de dele construir um próprio trauma, porque ele é diferente. Não é que ele seja uma ameaça ao outro, não é isso. Mas ele precisaria estar numa turma regular com outras crianças, desde que houvesse uma atenção especial para ele. Então, ele está matriculado, ele vai sim contextualizar com os outros, ele vai estudar com os outros, vai brincar, vai estar numa turma regular, desde que ele tenha uma professora que esteja ali para ele. Então, esse seria um propósito, essa seria sim uma possibilidade. Porém, as creches, as escolas não têm esse perfil, não têm esse olhar, não têm esse cuidado. E por mais que você conseguisse, até mesmo pagando a mais e pedindo uma profissional nesse sentido, nós não podemos assegurar que aquela profissional fique as 4 horas com ele na sala de aula. Isso é complicado. Por isso que eu sou contra, altamente contra esse negócio de inclusão em sala de aula. Para mim, não. Mas aí você acredita
nas turmas para alunos especiais, como era Isso, antigamente? isso. Que ele fique na sala com os iguais a ele e que se sociabilize numa educação física, no momento de parquinho, de lanchonete ali na hora do recreio, mas não o tempo todo fechado numa sala de aula. Mas aí você acredita que ele, com outros colegas autistas, ele não agrediria? Ele não partiria para cima? Ele seria mais tranquilo? Não, porque não isso, mas que teria uma professora especializada nessa turma, ou duas professoras, porque colocar uma professora para lidar com 4, 5 autistas, gente, isso é tortura. Não se faz isso com uma professora. Então, Pelo você menos duas. percebe que nós precisamos de professores especialistas. Sim, em É um aba. professor, exatamente, que tenha estudado para lidar com aquela criança, que tenha passado por terapia educacional, que tenha passado pela própria psicologia, que lida diretamente com o autista, que tenha feito essas disciplinas e que na prática consiga efetivar isso. E não tão somente uma professora regular, que tenha É, feito tão somente as disciplinas regulares da universidade. Porque existem disciplinas bem diferenciadas e específicas para lidar com os diferentes. Então, a terapia e a psicologia são duas aí que elas precisariam ter na teoria para trabalhar a prática em sala de aula. acho que a gente ainda tem muito o que lutar. Mas aí o povo está preocupado com o quê? Com não binário, com Com a linguagem. linguagem não binária, exatamente. Infelizmente. E por falar nela, Pro, a senhora, a língua portuguesa já passou por diversas modificações, por exemplo, adaptações, né? Era voz me ser, aí hoje é você. Eu achava lindo antigamente, eu defendo que volte antigamente, mas teve essa adaptação, né? A palavra foi encurtando. Existe algo histórico que possa ser comparada à tentativa da inclusão desse dialeto não binário? Não, não. E aí a primeira explicação que eu te dou é em relação à naturalidade, à espontaneidade da fala. Você citou o exemplo do voz-me ser que evoluiu para o você. Mas por que houve essa evolução? Não foi porque alguém disse, vamos eliminar o voz-me ser e vamos criar o você. Não foi isso. Mas foi a naturalidade da fala que fez com que nós chegássemos ao você. É que nem a expressão agente. Nós falamos muito o agente, mas se nós formos para a gramática, se nós formos para o dicionário, nós não vamos encontrar o agente como substitutivo do pronome nós. Você percebe que hoje poucas pessoas, principalmente na oralidade, estão preocupadas em trazer nós fizemos, nós trouxemos, nós organizamos. Não, as pessoas falam a gente fez, a gente organizou, a gente já trabalhou. O agente é muito presente. E ainda com toda a presença, com todo o tempo que nós já temos aí, com todas as décadas da presença do agente, ele ainda não se fez gramatical. Significa dizer que o clamor social é decisivo para que a palavra seja, de fato, incluída na nossa língua portuguesa. E aí se passam anos e anos. Quando você fala do voz mercê, você fala de 100 anos atrás. Quando nós falamos do agente, o agente ele vem de 30 anos para cá. E nós ainda não temos essa inclusão. Nós temos uma força popular que é significativa. Eu vou te dar um exemplo da oralidade. A maioria das pessoas, e eu vou dizer maioria só para modalizar, só para não ser polêmica e dizer todas as pessoas, falam obesa. Fulana é obesa, ou o garoto é obeso. Dificilmente nós escutamos obeso. A garota é obesa. O garoto é obeso. Você não escuta esse é aberto na palavra obeso. Você escuta o e fechado. E eu vou lhe dizer que gramaticalmente a pronúncia é aberta. A criança é obesa. O menino é obeso. Você só ouve o fechado.
que acontece? De tanto as pessoas falarem obeso, 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 hoje a gramática começa a se render. Ainda assim, se você abrir a gramática, está lá o obeso, como se fosse um acento agudo. A gramática ainda não se rendeu, mas de tanto todos conhecerem o E fechado, vai chegar o momento de ela se render e aceitar o E fechado. Isso se chama as pessoas, o clamor social. Isso se chama o cotidiano. Isso não é uma imposição. Não vai, a gramática não vai aceitar daqui a pouquinho obeso e obeso, porque alguém disse não é obeso, é só obeso e acabou. Não, ela vai aceitar as duas formas. Mas por quê? Porque existe uma população por trás, trazendo obeso, obeso, obeso com muita recorrência. Então, é essa recorrência, com o passar dos anos, que causa a modificação, que faz com que a gramática aceite. A palavra sublinhar traz o prefixo sub, mas raras as pessoas falam sublinhar. A maioria fala sublinhar. Sublinhe, sublinhe, vamos sublinhar. As pessoas emendam. Então, hoje, a gramática já aceita o sublinhar, que é a origem da palavra, e aceita o sublinhar pelo próprio clamor social. Mas perceba, é natural a transformação, não é impositiva. Então, existe o risco de nós termos o dialeto não binário como gramatical? Não. Pela falta da naturalidade, pela falta da espontaneidade, pela falta desse clamor social. Não há voz suficiente para a imposição do dialeto não binário. Há, sim, um grupo ideológico que impõe o dialeto com a falsa desculpa, com o falso argumento da inclusão social. E isso não é suficiente para a modificação de uma língua. Professora, houve um empobrecimento muito grande da língua portuguesa, inclusive em sua ortografia. Tiraram trema, tiraram travessão, já está bem pobre a língua, perdeu o charme da língua portuguesa. A gente pode aferir isso ao ensino Paulo Freire, que falava sobre preconceito linguístico e que nós temos que aprender, que o professor aprende e ensina. Quando sinto muito, o professor ele tem que me ensinar, porque se ele for aprender comigo, ele está ferrado. Eu estou ali para aprender com ele. Eu não estou ali para ensinar ele. A teoria de Paulo Freire é aquela teoria da não imposição, do professor dono da verdade. Para ele, o professor não seria o dono da verdade, ele estaria ali para compartilhar conhecimento e experiências da mesma forma que o outro, o aluno, também estaria para compartilhar seu conhecimento e suas experiências. Então, ele tirou a autoridade do professor como aquele que traria o conhecimento. Tá? Então, não seria mais aquela aula expositiva em que eu falo daqui e você aprende daí, mas sim aquela aula interativa em que eu converso daqui, você conversa daí e juntos nós nos alimentamos. Até que não é uma teoria ruim, se na prática, de fato, nós tivéssemos esse dialógico aproveitável. O grande problema da teoria é que, com esse conhecimento que é medido no pé da igualdade, hoje o professor perdeu a autoridade de avaliar o seu aluno como de fato ele é. Se o aluno está preparado, se o aluno não está preparado, o professor perdeu o poder de julgamento para avaliar o aluno não lê ou o aluno lê. O aluno sabe escrever ou o aluno não sabe escrever. E dessa forma, hoje o aluno, sabendo ou não ler, sabendo ou não escrever, ele continua avançando. E olhe que nós vamos falar um pouquinho sobre a leitura na sua teoria ampla, no seu aspecto amplo. Não vamos falar da leitura de casamento de letras, casamento de sílabas e, com isso, casamento de palavras, mas a absorção ideológica. A maioria das crianças e dos adolescentes não sabe hoje absorver ideias de uma frase simples.
Se pedir para ler, lê gaguejando e quando para, pergunta: o que você leu? Não sei. Não consegue compreender o mínimo, não consegue compreender o básico e não consegue absorver as ideias. Essa criança, esse adolescente, esse jovem que não consegue dizer o básico, o mínimo de uma simples frase, é o aluno que sai de uma série para outra aprovado, como se ele tivesse proficiência naquela leitura. É um aluno que tem dificuldades extremas na escrita, porque ele não pontua, ele não sabe ortografia, ele não sabe concordar as palavras, ele não sabe com quem o verbo deve concordar, num ensino bem simples e bem básico. E ainda assim, ele é aprovado para outra série, porque o professor perdeu a autoridade e a autonomia da reprovação, de dizer não tem condições de avançar. E ainda assim, o aluno avança. Por isso que hoje, de forma muito significativa, o índice de analfabetos funcionais chega a 70% dos nossos jovens. Isso é muito alto. E isso é muito grave. Então, não adianta o governo federal dizer saímos do analfabetismo. Não saímos. Nós saímos daquele analfabetismo real em que a pessoa não sabia sequer assinar o nome e hoje ela já assina o nome. Nós saímos daquele analfabetismo real para transformar aquela criança que assina o nome em um adolescente que não sabe ler o básico de uma informação. E eu não estou falando da leitura maçante de livros. Eu falo da leitura, da compreensão e da interpretação de frases simples, parágrafos simples, numa linguagem simples, objetiva e direta. As crianças e os adolescentes não estão preparados para a absorção ideológica. E isso, infelizmente, é resultado, é efeito da geração Paulo Freire. Inclusive o nós fumo, né, professora? A gente não pode corrigir. Querido, não existe nós fumo. Aí, preconceito linguístico! Exatamente. A senhora falou da progressão continuada, né? Aprovação continuada. O meu filho, eu fiz repetir a terceira série. Eu tive que ir na Secretaria da Educação assinar e falei que se eles não o repetissem, eu iria entrar via judicial. Porque ele não foi alfabetizado. Porque ele teve falta de oxigenação no cérebro, a linguagem foi prejudicada, e eu ouço da escola de que é proibido repeti-lo. Eu falei, como é que ele vai para uma quarta série sem ler e sem escrever? Não existe isso. Não, mas tem Mas que ir. pela escola ele estaria aprovado. Sim, foi aprovado. Eu fui na Secretaria da Educação de São Paulo exigir a reprovação dele. E falei que se não me desse, eu ia entrar via judicial. E aí me deram a reprovação dele. E agora ele voltou para a terceira série. Agora você sabe que o seu comportamento é um comportamento atípico, porque os pais, eles não querem a reprovação dos seus filhos também, mesmo que eles reconheçam que não houve uma aprendizagem. Reprovar significa incapacidade, significa falta de competência, significa falta de habilidade. E reconhecer que o filho não tem habilidade, competência, não está preparado é muito difícil, não só para a criança, para o adolescente, mas é mais difícil ainda para os pais. Então, os pais não têm essa coragem que você teve de chegar e exigir que a criança fique retida. Eles não fazem isso. E aí, claro, como não há mais a reprovação, não há mais como testar o nível de aprendizagem das nossas crianças. Não há. Quem é que sabe de fato o que está acontecendo? O professor em sala de aula. Mas é como eu lhe disse, o professor perdeu a autoridade de reprovar, de dizer, não tem condições, esse aluno não lê, esse aluno não escreve, ele não pode avançar. Não, ele tem de avançar. E aí você fica de mãos atadas, vai fazer o quê? E isso cansa. Cansa porque cansa o nosso método de ensino e nos faz repensar. Afinal, de que adianta tanto sacrifício do professor em sala de aula se, no fim das contas, a criança não está ali para aprender, o adolescente não está ali para aprender, o professor se desgasta em todos os sentidos e ele não vê o resultado do seu trabalho. Porque quando ele quer interferir, não pode interferir. O resultado do trabalho seria o quê? A aprendizagem. Ele percebe que aquele jovem não aprendeu.
e que também não vai aprender, e que ele tem a escola a seu favor e tem a família a seu favor. Não aprendeu, mas continua passando de série em série até terminar o ensino médio e aí ser constatado como mais um analfabeto funcional no Brasil. Eu penso também nos colegas, Pro. Como é que ele vai passar disléxico, sem ler, sem escrever? Hoje ele aprendeu, né? Hoje ele já consegue ler e escrever. Mas como é que eu ia jogar ele numa quarta série para ele atrapalhar o coleguinha do lado? Que está ali fazendo lição, ele vai ficar, não entendi. Me ensina, me explica, professora. É um para tumultuar uma sala de 40. Mas aí eu preciso chamar também a sua atenção para você. Você é uma mãe diferenciada. Você é uma mãe diferenciada e consciente. Nós não temos hoje pais diferenciados e conscientes no seu nível de visão. É muito difícil. Lembre-se de que antigamente quem fazia muito esse papel, essa presença, era a mãe. E hoje as mães, no geral, estão muito ocupadas no mercado de trabalho, sem tempo e muito cansadas, para que elas façam essas observações, para que elas externem essa consciência de que meu filho não aprendeu, elas precisam acompanhar regularmente esse filho. E elas precisam aceitar essa não aprendizagem para, de fato, exigir da escola. É muito difícil, eu estou lhes falando como professora, como autoridade, e muito justa nas minhas palavras. É muito difícil uma mãe com o perfil que você tem, com a consciência que você tem e com esse legado dentro de casa para poder externar na escola e exigir que a escola tome uma providência contrária ao que a maioria faria. Então, parabéns pelo seu posicionamento como mãe. Pro, eu agradeço as palavras, mas a gente também não pode entender como uma preguiça das mães. Eu vou falar por mim, eu sou mãe solteira, crio 3, uma de 16, o de 9, que é o que faltou oxigenação, e o que vai fazer 3, que é o autista, que tem entre nível 2 e nível 3. Eu trabalho para 5 locais diferentes. Eu lavo, passo, cozinho, porque eu não tenho rede de apoio aqui. Isso também a gente não pode constatar que é uma preguiça mental das mães de se preocupar e colocou para dentro da escola a responsabilidade da educação, quando a responsabilidade da escola é o de ensinar? Olha, nós temos hoje várias desculpas, vou colocar assim, vários argumentos, várias situações que justificam essa falta de olhar, essa falta de apoio da maternidade e da paternidade para essa criança, para esse acompanhamento escolar. Você muito bem falou sobre uma responsabilidade transferida. A maioria dos pais hoje transfere a responsabilidade da educação para a escola e não vê a educação apenas como um local para se ensinar os conteúdos escolares, acadêmicos, mas vê a escola como a responsável por educar o filho. Quantas crianças mal educadas vão para a escola e os pais esperam que a escola ensine, eduque, instrua aqueles filhos. Então, isso é uma verdade. Transferência de missão é o que mais nós temos hoje. A falta de compreensão de que a escola é lugar de se compartilhar o conteúdo, de se ministrar o conteúdo, essa falta de percepção é muito grande. E o que se quer? Se quer que a escola faça o papel do pai e o papel da mãe, aquele papel que antigamente era feito, mas que hoje, seja por preguiça, seja por falta de prioridade, por falta de tempo, por cansaço, seja lá qual for o argumento, a verdade é que nós não temos mais crianças educadas como antigamente, preparadas como antigamente, e não temos mais pais que enxerguem a escola com a missão que de fato ela tem. E a escola sobrecarregada no papel do seu professor, claro que não consegue atender a demanda. Então, não há como responder para a sociedade uma criança educada cuja educação está no lugar errado. E aí a gente vê professores sendo agredidos, alunos sofrendo bullying, diretora sendo agredido, impedimento do ensino, funk nos intervalos, e aí a gente vê esse pandemônio e a famosa frase: onde foi que eu errei? Se você fizer uma breve
se você fizer uma breve pesquisa, verá que mais de 50% dos professores não estão mais atuando em sala de aula. Ou eles estão em áreas administrativas, saíram da sala de aula e hoje atuam na administração escolar, ou eles estão com um atestado psiquiátrico. Por quê? Resultado de quê? Resultado dessa sala de aula agressiva, violenta. Resultado dessa sala de aula que não agrega mais, que não educa, que não instrui. Resultado dessa sala de aula em que o aluno pensa que ele pode fazer absolutamente tudo, inclusive contrariar professor. Resultado dessa sala de aula cujos pais apoiam os filhos em todas as suas atitudes, inclusive sendo exemplo de agressão. Se você acompanhou há mais ou menos 3 semanas, nós tivemos uma professora com 65 anos sendo agredida fisicamente, violentamente pelos pais, porque ela repreendeu o filho, repreendeu o aluno, e a nota desse aluno foi uma nota baixa, já que ele não tinha conseguido a nota da prova. Os pais se revoltaram, não foi contra o filho, foi contra a professora. Isso foi motivo para uma agressão física fortíssima, uma senhora de 65 anos. Então, qual é o professor que vai conseguir estar bem, estar tranquilo, trabalhar seguro numa sala de aula em que há agressão psicológica, agressão emocional, agressão física, tanto dentro da sala de aula quanto fora da sala de aula? Não há como. Então, hoje, mais de 50% desses professores concursados não estão em sala de aula, estão em outros setores ou estão de licença médica. Hoje, se você fizer uma pesquisa, nós não temos acadêmicos suficientes que queiram fazer a licenciatura e queiram se tornar professores. E uma das medidas do governo é dar uma bolsa de 2.000 e pouco, 2.000 alguma coisa, para o professor que realmente se formar e entrar para trabalhar. Para aquele acadêmico que fizer a licenciatura e que queira abraçar a sala de aula. Por quê? Porque o governo federal já sabe que nós não teremos, nos próximos 10 anos, professores suficientes em função de todas as medidas que se tem hoje. Professora, eu estudei em colégio tradicional, mas esses pais hoje que agridem os professores, eles são frutos da minha época. Eu tenho 40 anos. Minha filha mais velha vai fazer 17 agora em maio, ou seja, são frutos da minha geração. A gente pode dizer, na época da minha mãe, quando eu era estudante, se professor falasse para minha mãe, ela me respondeu, minha mãe não ia querer saber se o professor estava falando a verdade ou mentira. Minha mãe ia meter a mão na minha boca para largar a mão de ser idiota. Não ficaria um dente. Mas imagina, quando vinha bilhete na agenda, reunião escolar, eu já entregava suando, porque ela já gritava comigo antes de saber o que era. É verdade. Então, verdade. A gente pode dizer que houve, em algum momento em que a gente perdeu, na minha geração, em que houve essa permissividade da falta de respeito com o professor, porque não foi isso que a minha mãe me ensinou e não foi isso que eu aprendi na escola. Na escola que eu estudava, a gente cantava o hino da bandeira toda quarta-feira, o hino do colégio toda sexta-feira e levantava quando um professor entrava em sala de aula. Levantava da mesa, esperava o professor sentar. Em algum momento isso se perdeu. E hoje, pais que têm a minha idade são esses propagadores de violência. Em que momento a senhora, como professora, percebeu que isso aconteceu? A minha geração também vem dessa mãe, desse pai, que tinha um respeito absoluto pela escola e pelos professores. Eu venho de um ensino fundamental e de um ensino médio, em escola pública federal, em que nós cantávamos o hino nacional todos os dias antes de irmos para as salas de aula. Em que momento se perdeu? Eu entendo que a nossa geração, que foi criada com tanto rigor, não entendeu que foi esse rigor que nos salvou, que foi esse rigor que nos educou. Nós fomos educados com diálogo
mas o diálogo era muito menor do que as surras que levávamos. E nós nos salvamos. E nós estamos aqui. E somos exemplo para uma sociedade. Porém, nós não entendemos que as surras que levamos nos educaram. Nós não entendemos que as conversas e os olhares, nós fomos educados por uma geração que bastava olhar e nós já entendíamos o significado do olhar. Não entendemos que foi o conjunto dessa linguagem verbal e dessa linguagem não verbal que nos fez quem nós somos. Entendemos em algum momento que isso nos fez mal. E com isso, com a falta de tempo dentro de casa para de fato educar, para de fato acarinhar, para de fato eliminar a carência dos nossos filhos, nós substituímos o diálogo, os olhares e as surras nos momentos oportunos e necessários por presentes e por infinitos sims. Nós viemos de uma geração em que não era não. E nós não entendemos. E transferimos para os nossos filhos bem mais sims do que nãos. Com mais sims, com mais falta de limite, com mais presente material, com menos ausência, com menos carinho, com menos amor, com menos presença, mais ausência, nós transformamos os nossos filhos numa geração cheia de vontade, cheia de verdade, em que ele tem razão e o outro não tem razão. E como é que nós conseguimos mostrar isso para a sociedade? Com a juventude que está aí, com a adolescência que está aí. Essa adolescência e essa juventude carente, ansiosa, deprimida, uma geração que não consegue se posicionar na sociedade, que não consegue receber nãos da sociedade, que não consegue receber nãos da escola, essa criança, esse adolescente, esse jovem, que não consegue se comportar como deveria, tem sido esse alvo do que nós temos hoje contra a escola e contra a própria família. Mas quem construiu essa geração fomos nós. Os nãos que nós recebemos não transferimos para os nossos filhos. As surras que nós recebemos não transferimos para os nossos filhos. A educação que nós recebemos não transferimos para os nossos filhos. Mas por quê? Porque os nossos pais eram mais presentes. Nós somos mais ausentes. Nós não sabemos lidar com a nossa ausência. E com isso, para tentar compensar a nossa ausência, fazemos tudo ao contrário. É bem mais sim do que não. É bem mais permissividade. Até porque você há de convir que educar cansa. Dizer não cansa. Porque o nosso filho não vai aceitar o primeiro não. E ele vai perturbar até que haja um sim. E essa criança, esse adolescente, conhecem o ponto fraco dos pais. Eles conhecem o ponto de cansaço. Eles conhecem o momento em que essa mãe não vai mais aguentar tanta perturbação na cabeça dela. Em que esse pai também não vai aguentar tanta perturbação na cabeça dele. E como é uma geração que se culpa para dar a primeira chinelada, é uma geração que cede. Esses pais cedem às vontades dos filhos. Esses filhos fazem o que querem dentro de casa e fazem o que querem dentro da sala de aula. O desrespeito com os pais é o mesmo desrespeito que eles levam para a escola. Então, é uma criança, é um adolescente que sempre tem razão dentro de casa e fora de casa. Infelizmente, nós construímos essa geração pela falta de tempo e também por nós entendermos que educar cansa e muito. E como cansa, e nós temos que nos dividir em multifunções, esse cansaço tem custado muito alto para a sociedade. Ô, Pro, a senhora acha que existe uma doutrinação escolar e que chancela isso? Porque, assim, os meus filhos são criados à moda antiga, né? Não é não, sim, assim, eu não abro espaço para debate. Não, não tem, por que não? Isso não existe nem na minha casa. Não é não, sim, é sim. Você segue sendo exceção. Eu copio minha mãe e meus avós. Ótimo. Então, você não traumatizou.
Não, eu não traumatizei e creio que eles não sejam traumatizados. Espero, pelo menos. Também, se for, trata da terapia. O que eu não quero é que Ótimo. seja um embuste dentro da sociedade, que seja um Você embuste. continua sendo a exceção da sua geração, da nossa geração. Ah, eu sou Mas 10 anos mais velha que você, mas eu venho dessa geração em que pai era pai, mãe era mãe, professor era professor, e ponto final, cada um autoridade no seu papel. E nós recuávamos. exatamente. Mas aí que entra a minha pergunta. A escola da minha filha me chamou e falou que eu sou muito brava, que a Isabel é altamente educada, porque eu sou, que ela é contida. Ela é contida porque tu é muito brava. Falei, eu não sou brava, dentro da minha casa não é não, sim é sim. E eu fui julgada por isso. Pessoas à esquerda me julgam muito por algumas coisas que eu falo. Por exemplo, educação positiva. Na minha casa vai fazer agora ou prefere uma chinelada surpresa? Não tenho, vai fazer Adoro. agora daqui 5 minutos. Não tem isso. Eu não tenho 5 minutos. Eu crio 3 sozinha. Então, educação positiva, para mim, eu dou a escolha. Lógico que eu dou. Vai fazer agora ou quer tomar uma cintada? Prefere apanhar de Louis Vuitton ou de Existe a Chanel? escolha. Existe a escolha, eles que escolham o melhor caminho. Exatamente. O caminho fácil é o árduo, tá ali. E a escola me criticou por isso, falando que eu levo muitas coisas a ferro e fogo e que eu devia botar o pezinho no freio com eles. A senhora também não acha que é uma anuência da escola para que os jovens se mantenham nesta postura? Existe uma doutrinação? Bom, é a nova filosofia da educação, que diz que nós não podemos mais repreender com rigor, não se pode mais bater. A lei da palmada foi muito mal interpretada. A lei da palmada nada tem a ver com os pais que dão uma palmada, dão uma chinelada para corrigir seus filhos e para educar seus filhos. A lei da palmada é para aqueles pais que deixam o filho em coma, que matam, seus filhos matam no sentido literal da palavra. Então, a lei da palmada é para punir esses pais. Nada tem a ver conosco que educamos os nossos filhos de fato, que entendemos que na palavra, no olhar e na surra podemos educar. E infelizmente, essa permissividade, essa péssima interpretação da lei fizeram com que muitos psicólogos, com que escolas que têm os seus psicólogos educacionais vissem nas nossas atitudes da educação regular um rigor a mais, uma pressão a mais. Mas a preocupação é em formar jovens bons para a sociedade. Hoje, se eu fechar os meus olhos, eu sei que eu preparei 3 jovens para a sociedade, 3 jovens bons. Mas eu sei o caminho que eu precisei percorrer para que eu criasse, educasse 3 jovens bons. A escola não tem autonomia, ela não tem por que se meter na educação dos pais que entendem a correção, o diálogo e o rigor para a criação desse filho. Se a sua filha é mais contida, ótimo. Ela é mais contida significa dizer que ela respeita os colegas, respeita o professor. Pior seria se ela não fosse contida, desrespeitasse, chamasse palavrão, agredisse verbalmente, emocionalmente, chutasse cadeira. Aí sim você deveria ser chamada e a verdade deveria ser dita nesse sentido. Você não criou bem a sua filha. Agora, ser chamada porque a sua filha é contida, ela é contida porque ela foi bem educada. Ela é contida porque ela tem a noção entre certo e errado. Ela sabe o que ela deve e o que ela não deve fazer, o que ela pode e o que ela não pode fazer. E isso, infelizmente, na juventude atual, é muito incomum. Para o jovem de hoje, o errado é o certo. E aceite se quiser. É assim que funciona. Muitas vezes a escola bate palmas e depois ela vai reclamar porque o professor apanhou. A gente também pode acreditar essa mudança de comportamento, inclusive do analfabetismo funcional, pela falta de estímulo à leitura, que acontece principalmente no Brasil, livros extremamente caros.
não tem mais estímulo. A gente pode acreditar isso? Quando eu era criança, meu avô me fazia ler Shakespeare. Criança mesmo, pequenininha. Ele lia para eu dormir e hoje eu sou apaixonada por Shakespeare e Camilo Castelo Branco. São meus favoritos. Lord Byron também. A gente pode acreditar também... A minha filha, por exemplo, se eu não ensinasse Camões para ela, isso ela não teve na escola. Eu forço uma literatura dentro da minha casa. A gente pode acreditar esse analfabetismo e esse jovem sem freios, sem limites, também pela falta da leitura e muito tempo no telefone? Vamos lá. Nós vivemos essa era da tecnologia. Não há como não responsabilizar o telefone, o computador, a tecnologia. Não há também como criticar apenas o jovem se não há um controle por trás. O controle de quem? Dos pais. Não há regras. Se houvesse a regra de você ficar no telefone tanto tempo por dia, ou de você usar o telefone para pesquisa, se houvesse essa fiscalização de fato, nós teríamos aí um jovem diferente. Não temos. Eu tenho a colaboração da escola, sim, mas eu não vou isentar a família. A família tem a sua primeira responsabilidade no hábito da leitura. Quem é a criança que lê? É aquela que vê pai e mãe lendo. Não adianta eu, como mãe, dizer, vai ler, se não é uma prática minha. Lembre-se de que a educação ela se faz por exemplo. Ela não se faz pela palavra. Eu leio bastante. Meus filhos cresceram me vendo ler bastante. Então, é natural que esse estímulo comece dentro de casa. A escola é uma extensão. Você ama Camões, mas quem foi o seu exemplo? Quem foi o seu estimulador para ler Camões? Foi Meu a avô. mãe ou foi a mãe, foi o pai, foi dentro de casa? Foi alguém da família, foi alguém que segurou na sua mão e ensinou. Então, o primeiro responsável social é a família. A família no papel da mãe, do pai, do avô, do tio, seja de quem for, mas pegar a mão dessa criança, mostrar o caminho das pedras, por exemplo. Não é por senta aqui e lê. Não, eu vou ler para você. Eu estou lendo e eu vou ler para você. Eu vou tornar a leitura interessante para você. Valendo a ressalva de que a leitura não pode ser reduzida ao seu papel de um livro de papel. Não, leitura é infinitamente mais do que isso. O que nós estamos fazendo agora aqui é leitura, porque quem está me escutando e absorve de alguma forma a reflexão sobre vários assuntos aqui discutidos, se absorve, se muda o olhar, se muda o comportamento, então a leitura já valeu a pena. Ler é você conversar com outro e absorver dele algo que mude o seu olhar e o seu comportamento. Ler é você assistir a um filme, assistir a um desenho, a uma novela que seja, e ter o seu olhar despertado para diversos assuntos sociais. A leitura é a transformação. Então, nós lemos quando assistimos a um filme, a uma série, a uma novela, a um desenho, quando conversamos com alguém e absorvemos do outro, seja esse outro quem for, ideias que mudem os nossos olhares para qualquer contexto social. Se nós temos esse exemplo dentro de casa, se eu estou aqui e vou assistir a um filme, convido minhas crianças para assistir a esse filme e vou explicando o enredo, explicando a história, o papel dos personagens, a moral dessa história para essas crianças, ali eu estou provocando um tipo de leitura. Então, nós precisamos, primeiro, abrir a nossa mente para o conceito de leitura, a fim de que ela não seja não só restrita, mas antipatizada. Quando se diz para a criança ler, não é a leitura necessariamente do papel. E não é o mandar. Nós somos o exemplo e trazendo a leitura em vários âmbitos. Com isso, a escola, que também é dona dessa prática, ela estimula essa criança não só no livro tradicional, não só com Camões, não só com histórias em quadrinhos, mas estimula com filmes, estimula com trechos de jornais, estimula a discussão. Vamos assistir a um filme e vamos discutir sobre esse filme. Vamos falar sobre um filme de época, vamos estudar a Revolução Francesa por meio desse filme. Vamos entender quem é quem, o que foi a Revolução Francesa. Isso é leitura. Então, há várias maneiras de a escola se comportar para estimular essa leitura, estimular a reflexão
da sua criança, do seu adolescente, estimular essa mudança, essa transformação de comportamento, assim como a família, desde que entenda a leitura em seu sentido holístico. Perfeito, Pro, mas para isso a família também precisa estar envolvida e desligar o telefone pelo menos na hora da janta, né? Porque também não existe mais o hábito de jantar juntos. Nem de tomar café, nem de almoçar e nem de jantar. Cada um no seu quarto, cada um no seu espaço e cada um com o telefone na mão. Então, essa mudança também de olhar seria uma crítica social necessária. O que eu estou fazendo com o meu tempo quando eu estou em casa? Nós falamos há pouco sobre os pais que não têm tempo para os seus filhos, mas quando estão em casa, esse tempo, não falo do tempo quantificado, mas do tempo qualificado. Esse tempo, de fato, tem qualidade? No pouco tempo em que esses pais estão, o telefone está de lado? A escuta é verdadeira? O falar é verdadeiro? Existe a paciência para escutar esse filho? Existe a prática dessa escutatória? Infelizmente, hoje, a escuta está cada vez mais distante. A atenção a essa criança está cada vez mais distante, ignorando os seus problemas, ignorando as suas necessidades, os seus traumas, as suas escolhas, porque o celular sempre em primeiro lugar. O outro, lá do outro lado, seja no trabalho, seja um amigo, seja só um colega, seja respondendo tudo no Instagram, isso é mais importante do que o ser vivo, presente ali dentro de casa. Então, de fato, o celular tem ocupado um tempo que se junta à falta da presença dentro de casa quando se está trabalhando, e aí nós temos famílias e famílias dilaceradas. Famílias dilaceradas e jovens perdidos, jovens usuários, jovens que sequer têm noção da própria sexualidade. Pergunto à senhora, filhos, adolescentes falando o tal dialeto não binário, não sabem se são meninos ou se são meninas, uma promiscuidade gigantesca, isso eu posso falar, minha filha não é besta de se meter num negócio desse, mas eu ouço a conversa das amigas dela. Eu sou tão chata, professora, que eu não deixo minha filha na casa dos outros. Se quiser fazer trabalho, vem fazer trabalho na minha casa, não dorme fora de casa. Se vai tomar um sorvete com alguma amiga, eu pego o contato da amiga, eu controlo o horário. Eu sou chata pra caramba. Eu sou uma cópia da minha mãe, e isso porque eu sempre tive medo de ficar igual minha mãe. Mas me tornei minha mãe. Você está de parabéns. Me tornei quem eu mais temia, a minha mãe. Você está de parabéns. Parabéns pela maternidade. Parabéns pelo tempo e pela conduta. O caminho é esse. E você vai ver esse espelho nos seus filhos. A gente pode culpar tanto a escola como a ausência, são órfãos de pais vivos, essa linguagem não binária, a promiscuidade, o sexo livre, o uso de drogas e jovens altamente perdidos e disfuncionais para seguir uma vida? Infelizmente, sim. Por mais que os pais não estejam preparados para ouvir, a responsabilidade é deles. A responsabilidade dos jovens de hoje são os pais da nossa geração. São filhos órfãos de pais vivos, como você bem colocou. Pais vivos ausentes. Então, não adianta você estar vivo se você não está ali. Não adianta você não orientar. Não adianta você não ser exemplo. Então, estar vivo significa nada. Você já morreu para a educação, morreu para a instrução, para a informação, para a direção, para ser norte, para ser porto seguro. Se nós temos hoje uma geração perdida, deva a seus pais. Se nós temos hoje uma geração que não sabe o que fazer com a própria ansiedade, com a depressão, uma geração afundada em depressão, uma geração afundada em drogas, uma geração alcoólatra. Se nós temos essa geração, deva-se aos pais vivos que não deram a atenção, o afeto, a presença, a direção e os nãos necessários. Porque de sim em sim nós temos delinquentes.
De sim em sim, nós temos jovens que fazem absolutamente o que querem e, na maioria das vezes, para chamar a atenção. Eles não fazem porque eles querem ser daquela forma. Eles fazem porque eles querem chamar a atenção para um olhar de amor, de afeto, de amizade, de solidariedade. Eles só estão dizendo: eu estou aqui, eu continuo aqui. E quando esse olhar não se volta, a ansiedade só aumenta e, infelizmente, o índice de suicídio está aí. O índice de suicídio só aumenta nessa geração. Porque são jovens que não veem o prazer pela vida, não entendem o que estão fazendo neste planeta, não têm sonhos, não têm aspirações. E sem sonhos, sem aspirações, sem projetos, são pessoas que já morreram. O que nos mantém vivos são os nossos sonhos, são as nossas esperanças, são os nossos projetos, os sonhos para execução. Os jovens de hoje estão desprovidos desses sonhos e desses projetos exatamente porque estão perdidos, não sabem o que estão fazendo neste plano. E aí, quando eles chegam a essa conclusão, a última atitude, infelizmente, é o suicídio. Pro, a minha filha aprendeu no colégio muito cedo que existe o conselho tutelar e que eu não poderia dar um tapa na bunda dela. Eu sempre conto essa história para todo mundo. Ela chegou em casa com uma arrogância ímpar de uma criança de quase 4 anos e falou que se tu me bater, eu posso ligar para a polícia. Eu catei o chinelo, o telefone, dei o telefone na mão dela e falei assim, ó, e tu aproveita e liga para os bombeiros, porque eu vou te arregaçar agora, que tu vai precisar de um resgate e eu da polícia. Liga. E ela não ligou, ela travou e ela não ligou. Porque ela não é trouxa, ela sabe que a mãe dela é meio louca. E a gente pode também colocar essa culpa um pouco na escola, que ensinou para a criança que ela não pode tomar um tapa na bunda, que ela pode chamar a polícia, e isso amedrontou os pais, principalmente na questão de denúncia de transfobia, homofobia, criança de 4 anos, menino se vestindo de menina, e a mãe, ai, meu filhinho quer ser menina. Não, teu filho não quer ser nada, porque teu filho está fantasiando, está espelhando. Somente isso, uma criança de 4 anos não tem essa noção. E vai a mãe incentiva. A gente pode acreditar isso também, a esse ensinamento do se o teu pai te corrigir, tu chama a polícia. Se o teu pai não te deixar vestir de menina ou de menino, no caso de meninas, tu acusa ele de homofobia, de transfobia. A gente pode também olhar por esse lado? Nós temos não só a escola, infelizmente, cumprindo esse papel, mas nós temos a grande mídia e as redes sociais. Existe essa orientação, sim. Existe essa cadeia ideológica em muitas escolas. Hoje nós temos aí as universidades escancaradas com essa péssima influência. E aí, claro, não há como não responsabilizar. E não há como não dizer que os pais não fiquem apavorados, que os pais não recuem. Hoje, uma boa parte desses pais também tem medo de afrontar seus filhos, medo de dizer não aos filhos, por esse receio de meu filho vai afundar em ansiedade, em depressão, e ele pode fazer alguma coisa contra a vida dele e o culpado serei eu. Existe. Então, existe esse papel errado, ideológico, em muitas escolas. Existe esse papel divulgado nas redes sociais e também na grande mídia. E com isso, o adolescente usa a tecnologia e vai aprofundar conhecimento sobre. E é claro que ali ele cresce e se torna um afrontador. Infelizmente, hoje são vários caminhos e várias armas. Ele acaba se munindo disso para afrontar os próprios pais. Os pais perdidos, sem saber o que fazer, temem pela vida desse adolescente. Como eu lhe disse, não vou dizer não, não vou contrariar, porque ele vai atentar contra a própria vida. E isso tem se tornado cada vez mais comum. Os pais acreditarem que esse filho vai fazer alguma coisa contra si e que a responsabilidade vai ser dos pais. Professora, a destruição da família tradicional, eu posso falar isso porque eu sou mãe divorciada, mãe solteira, como vocês quiserem falar,
ela também tem um grande fator nisso, porque assim, uma rotatividade de padrasto absurda dentro das casas. As crianças estão perdendo a referência do que é uma estrutura familiar, em quem elas podem confiar, porque as mulheres, as mães se colocam seminuas no Instagram, aí a criança vira alvo de bullying dos colegas. Ah, sua mãe é sem vergonha, fiz coisinha pensando na sua mãe. A gente sabe que criança e adolescente são cruéis. A gente sabe Sim. disso. Aí ela troca de homem, como ela troca mais de homem do que ela troca de calcinha. Alguns desses homens são violentos, ela se coloca numa situação violenta e coloca os filhos dentro deste ambiente. A gente pode dizer que a destruição da ideia da família também contribuiu para esses jovens tão perdidos a ponto de anularem a própria língua pátria? Infelizmente, sim. Nós temos hoje, com essa mulher, numa tentativa de autoafirmação, até porque se separou ou está solteira e acha e considera que eu sou dona do meu corpo, eu faço com ele o que eu quiser, não pensou nas consequências para esse filho. E ela vai toda bonitona para o Instagram e realmente fica seminua e torna esse filho alvo de críticas, de bullying, de brincadeiras de mau gosto. Mas eu entendo que isso seja uma necessidade da mulher, com a teoria de eu posso o que eu quiser, na hora que eu bem entender, eu sou dona do meu corpo, eu sou dona do meu tempo, e ninguém tem nada a ver com isso. Esse pensamento também causou uma desvalorização da imagem da mulher, porque tudo bem, nós mulheres somos donas do nosso corpo, do nosso tempo, nós somos adultas suficientemente para fazermos o que nós quisermos, mas nós devemos pensar sim nas consequências. E quando essas consequências não vêm apenas para nós, mas vão para os nossos filhos, aí é bem mais grave, porque a criança não sabe lidar com as críticas, com a maldade do outro. E isso sim machuca, isso traz uma vergonha, isso traz um trauma. A mulher, nessa necessidade da autoafirmação e da tentativa de se igualar ao homem, o homem que pode tudo, o homem que bebe até cair, então eu vou beber até cair, e ele sai com uma, sai com outra, sai com outra, sai com outra, a mulher vai no mesmo comportamento, sai com um, sai com outro, sai com outro, sai com outro, só que ela tem filhos, ela é exemplo. Então, esse exemplo está indo embora. Esse exemplo de mãe, aquela pessoa que não se toca, aquela pessoa que na qual não se toca, aquela pessoa que para o filho é o ídolo, essa imagem está indo embora. E aí essa criança fica assim, sem referência, sem direção, sem ter um porto seguro, sem ter a quem recorrer, infelizmente. A mulher de muitos, assim, muitos anos para cá, vamos colocar aí uns 20 anos para cá, tem mudado o seu comportamento, o seu olhar, o seu posicionamento na sociedade, e isso para um olhar negativo em relação aos filhos e em relação à sociedade de forma geral. A igualdade de direitos nunca foi a vulgarização. Nunca foi esse sou dona do meu corpo com essa exposição do jeito que está, em que o homem sequer tem a oportunidade de galantear a mulher, porque ela já foi lá, ela já se esfregou, ela já tirou a roupa, ela já fez o que ela bem quis e ela desvalorizou a sua imagem publicamente também. Isso causa essa vergonha para os filhos e essa falta de referência. Professora, para a gente finalizar, qual conselho a senhora dá para quem está nos assistindo? Muitos são mães, pais, avós, a gente atinge um público 35 mais. Quais conselhos a senhora pode dar? Meu conselho aos pais é que sigam sendo exemplos, sim. Exemplos de moral, de ética, que tenham mais tempo para os seus filhos, que reflitam sobre o tempo qualitativo. Hoje não há como retroceder
à mulher que está no mercado de trabalho, ao homem que é provedor, mas nós podemos sim transformar o tempo que nós temos dentro de casa num tempo com exemplos, um tempo com qualidade. Tentemos pelo menos uma refeição dentro de casa com os nossos filhos. Tentemos conversar com eles. Estejamos com eles na sala assistindo a um filme. Aconselhemos, conversemos, tenhamos interesse pela vida deles, sejamos escuta verdadeira, sejamos escuta com amor, sejamos presença, uma presença real. Não é ser mãe e pai por título, mas mãe e pai sendo referência, porto seguro. Não tenha medo de educar seu filho. Não tenha medo de dizer não. O seu não será motivo de gratidão daqui a alguns anos. Dê os nãos necessários para que o seu filho saiba o que de fato é a vida. Somos nós a referência para os nossos filhos. Somos nós que precisamos dizer a eles o que fazer e o que não fazer. Mostrar os caminhos. Educar cansa. Cansa muito, mas eu garanto que vale a pena. Aqui fala uma mãe cuja educação foi extremamente rígida. Meu filho diz uma frase que hoje nós rimos bastante, mas que me fez muito refletir. Ele diz: eu me lembro de ter apanhado 2 vezes na minha vida. O resto foi tentativa de homicídio. É claro que ele fala isso brincando, mas hoje, com maior orgulho, eu posso dizer que meu filho tem 30 anos e é um exemplo para a sociedade. As minhas filhas também são 2 exemplos para a sociedade. Eu dei muito mais não do que sim. Eu muito mais olhei e repreendi com o olhar do que aceitei comportamentos. Cansa, é difícil, principalmente nós mulheres que temos multifunções, mas eu posso garantir que vale a pena. Reserve o seu tempo com qualidade para o seu filho. Dê amor, dê afeto, dê carinho. Abrace muito, mas dê muito mais não do que sim, quando você entender que esse não é para o bem da vida dele. Não é, não é fácil. Não é uma missão simples, mas eu posso garantir que é uma missão que vale muito a pena. Sejamos pais reais. Não sejamos pais vivos de filhos órfãos. Sejamos pais vivos para filhos que valham a pena para a nossa sociedade. A sociedade vai agradecer, mas esse filho vai agradecer. Ele vai olhar para trás e dizer: muito obrigada pela mãe que você é e pela mãe que você foi, pelo pai que você é, pelo pai que você foi, e quantas vezes eu precisasse nascer, eu gostaria de nascer de você. Que isso seja de fato significativo na vossa família. Esse é o meu recado para vocês. Sejam pais de verdade. Perfeito, Pro. O meu é: cubram a bunda, as tetas e sejam mães. Com certeza, sempre. Isso daí nem preciso aconselhar. A mulher, ela precisa ter senso. Ela necessita ter um senso de quem ela é como mulher, mas entendendo que ela também, dentro do papel da mulher, ela é mãe, ela é irmã, ela é filha. E ali várias pessoas estão olhando. Não é a sociedade lá fora, é a sociedade aqui dentro. E nós precisamos, sim, dar satisfação para a nossa sociedade aqui dentro. Ninguém é obrigado a aguentar ranhento, mal educado, porque tu estava mostrando a bunda na internet. É verdade. A sociedade É não verdade. merece isso. Professora, eu quero agradecer de todo o coração. Se eu pudesse, eu ficaria com a senhora até amanhã aqui. Ai, meu Deus, que honra! Meu tempo é reduzido no máximo até 1h30. O máximo que me deixa é 1h30. Então, eu quero agradecer de todo o coração e já deixar um convite aberto para a senhora voltar. Muito obrigada. Quando quiser, quando precisar, estou à disposição. Assim, muito prazer em estar aqui e, de fato, poder ser voz, poder ser vez para pais, poder me fazer ouvir e incitar a reflexão em temas que são temas delicados para conversarmos. Temas que muitas vezes os pais não conseguem escutar e não conseguem falar sobre. Mas é muito bom ser referência, é extremamente significativo poder ser voz para muitas mulheres também. Então, muito obrigada pelo convite.
Obrigada pelo privilégio de ter o meu nome, uma paraense, uma nortista, chegando tão longe no Brasil. Obrigada de coração e quando precisar, eu estou aqui. Pro, seu arroba para a gente seguir. Profa Roberta Macedo. É o que está aqui embaixo do seu nome. Coloquei certinho? Isso, certinho. Profa Roberta Macedo, tanto no Instagram quanto no TikTok. Perfeito, professora. Muito obrigada e agradeço aos nossos telespectadores da TVD News 581 Parabólica Digital e do canal Silvio Navarro, que nos cede esse espaço. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Obrigada.